Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre as ações do Legislativo Paulista em defesa e apoio de mães e responsáveis legais atípicos. Para essa conversa eu recebo aqui nos nossos estúdios Rodrigo de Aquino, especialista em psicologia positiva. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, um assunto tão importante, e eu peço licença para as mulheres e para as mães que vão assistir a gente para falar sobre esse assunto. Eu, como homem, tenho que tomar muito cuidado, porque é um assunto muito sutil, né? Que vocês aqui têm esse lugar de fala, vou pedir sempre muita licença para falar com vocês sobre esse assunto. Obrigada. Em ambiente virtual, nós temos as nossas entrevistadas, Marina Mello, que é criadora de conteúdo. Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada, viu? É um momento muito importante e eu fico muito feliz de estar aqui para poder falar sobre isso e trazer a visão de uma filha com deficiência sendo criada por uma mãe, né? E vai ser uma conversa bem legal. Obrigada. Também recebo Cibele Rodrigues de Oliveira, química e mãe do pequeno Martim, de 7 anos, que tem síndrome de Down. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço a oportunidade. Muito importante ter um espaço desse para falar do projeto ao qual eu faço parte e também de ser mãe de uma criança com síndrome de Down. Obrigada. Eu que agradeço por compartilhar com a gente, né, essas histórias que são tão ricas. Rodrigo, para começar, explica para a gente o que significa, então, ser essa mãe, esse responsável legal atípico. É a mãe que tem um filho que ele pode ser neurodiverso, que ele tem alguma deficiência, e por conta disso, ela encontra nesse dia a dia o jeito diferente de maternar, né? Porque você tem as mães das crianças típicas, e aí você tem as mães das crianças atípicas, que é um tipo é a mãe que vai encontrar um outro tipo de relação com o mundo e com o filho, né? Eu acho que a Cibele, Cibele, né? Ela tem condição muito mais de explicar isso pra gente, porque ela vive isso diretamente, mas acho que o básico é isso, né? São pessoas que quando viram pai e viram mãe, eles vão ter um outro tipo de expectativa e outro tipo de realidade, né? Porque acho que a mãe das crianças típicas, quando elas têm o seu filho, elas criam essas expectativas, que com o passar do tempo vão ser frustradas, né? Quando você tem um filho atípico, ela também tem ali, ela passa por esse processo onde ela tem suas expectativas e ela vai ter agora um outro tipo de relação com isso, no desenvolvimento dessa criança, porque acho que o que cabe muito no meu lugar, né, da psicologia positiva, é como que ela vai conseguir manter a sua individualidade, como ela vai manter a sua autonomia e criar e oferecer para essa criança a autonomia num mundo, numa sociedade que não sabe acolher tão bem essa criança e essa mãe. Cibele, a gente quer te escutar um pouquinho também. Conta um pouco dessa sua experiência. O Martim é seu único filho, você tem outros filhos, e como que foi receber um diagnóstico, que eu acredito que já tenha sido ali na maternidade, e essas expectativas também, né, como o Rodrigo disse. Bom, eu sou mãe de 3, né? Tenho uma filha de 26, uma de quase 25, e o Martim, que veio com 7 anos. Eu fui mãe dele aos 38 anos, e eu soube na gestação, que é mais difícil de se saber, né, da síndrome de Down na gestação, mas com 15 semanas eu já soube que ele teria a síndrome de Down. Não foi muito fácil, como é uma quebra de expectativas, de planos, de ideias para o futuro, mas eu tive a sorte de ser muito bem acolhida, desde da suspeita da síndrome de Down até o nascimento e depois dos profissionais que eu procurei para que pudessem me dar esse apoio, nesse maternar atípico. E até tendo, então, 2 gestações antes, ter as 2 filhas antes, como que foi a diferença até da maternidade? É como se fosse ter um filho, um terceiro filho pela primeira vez, né? Porque depois de muito tempo e assim, mais madura, eu vejo que o fato de eu de estar mais madura para essa maternidade tornou mais fácil entender, né, essa mudança de expectativa, de como mudar ali a forma de pensar, de buscar informação e de poder, assim, tentar se preparar. Eu acho que a grande vantagem
no meu caso, né, essa é a minha experiência, saber durante a gestação foi ter tempo para entender o que era a síndrome de Down, saber o que ele ia precisar, quais seriam os cuidados, passar pelos medos, né, durante a gravidez, para que a hora que ele chegasse, eu já estivesse pronta ali para recebê-lo com muito amor, com muito carinho, que toda aquela parte de frustração que no início dá, eu e meu marido, né, a gente já tivesse superado nesse momento. Até, Rodrigo, a diferença, né? Então, assim, tendo ali já duas gestações, né? Duas filhas adultas já, seus 20, Gente, vamos combinar que, na verdade, 26. ela não tem cara de ter Nunca, filho de 20 e né? tantos anos, né, gente? Você tá muito bem. E daí vem uma outra gestação bem diferente de tudo que ela podia imaginar. Esse apoio é essencial, né? Sabe o que que eu acho? Eu acho que, assim, a gente precisa entender que ninguém é igual a ninguém. Eu sou padrinho de 15 crianças. Então, assim, eu tenho uma rede longa aí. E eu tenho uma amiga que ela tem um filho neurodivergente, que ele foge do espectro autista, mas é um neurodivergente. E aí, numa das visitas ao médico, ele falou para ela assim, minha mãe querida, se você nascesse hoje e passasse num pediatra, você sairia do consultório, sua mãe sairia do consultório com você recebendo um carimbo com algum diagnóstico. Porque assim, hoje em dia, como você tem muitos estudos, as pessoas, elas têm, dentro da sua diversidade, elas são encaixadas em alguma gavetinha do mundo. Então a gente precisa entender que as pessoas, elas são diversas, né? Algumas, só que daí a gente precisa, inclusive, colocar, é típico ou é atípico, né? Então, acho que o grande desafio da história é a gente conseguir entender que essas duas filhas mais velhas, a Cibele, elas têm universos completamente diferentes, são pessoas com identidade diferente, né? E aí chegou o Martim, né? Com uma outra realidade, com outras condições, com outros talentos, né? Com outras habilidades, e o trabalho todo que essa mãe tem que ter, e que esse pai, que essa família, porque acho que também tem isso, né? Dentro da sociedade, a mãe sempre é aquela que tem que cuidar, e a mãe atípica é geralmente aquela que fica com toda a responsabilidade, porque a família e a sociedade não compartilha muitas vezes dessa responsabilidade, né? Então, essa mulher precisa também, nesse processo todo, entender sua autonomia, não perder a sua identidade, para, inclusive, poder olhar para essa criança com o jeito único que ela tem de ser na vida. Porque é isso que vai dando para essa criança condição para ela florescer, para ela conseguir entregar tudo que ela tem de bom para a sociedade, né? E é um trabalho que não fica só na mãe, é pai, a família que tem ali dos cuidadores, as irmãs, e aí a gente precisa pensar, e é muito bom a TV Alesp estar falando sobre isso, porque assim, o poder público precisa ter uma participação super ativa nesse sentido. Agora a gente vai escutar um pouquinho a Marina contando né, sobre a sua situação e principalmente a atuação da sua mãe. Como que foi frente àquilo que você vive? Então, eu sou diagnosticada com uma doença rara, né? Eu tenho atrofia muscular espinhal e o meu diagnóstico veio aos 8 meses depois de nascida. E eu sou a única pessoa com deficiência na minha família. Então, diferente da Cibele, que teve esse preparo, a minha mãe não teve. O preparo dela foi ao lado ali, né, da minha avó, que ela que percebeu mais, falou assim, olha, a Marina tá com algumas coisas que não é para estar nessa idade. E então, depois de muitas pesquisas e coisas do tipo, foi e veio o meu diagnóstico com 8 meses. Então, a chavinha dela virou do nada. Do nada, ela era uma mãe atípica que precisava ir para fisioterapia, que tinha uma filha com uma doença rara, ou seja, tinha pouquíssimos estudos sobre o assunto, e ela teria que aprender como guiar essa pessoa para se tornar alguém independente e com autonomia e que tenha conhecimento da sua patologia. Porque eu acho que isso foi o que ela mais fez comigo durante a minha infância inteira. Ela sempre me deixou muito ciente de como eu posso me cuidar. Então, isso foi uma das coisas que mais fez diferença, assim, na minha criação. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito direta e racional comigo. Ela sempre falou assim, olha, você tem uma patologia, você tem uma doença rara, a gente precisa cuidar disso, né? E sempre me dando o poder de ajudar nas decisões e de o poder de fala, principalmente, e sempre mostrando
que eu posso sim fazer as coisas, mas elas vão ser feitas de outro jeito. Mas eu posso. Você percebeu, Marina, que nesse período também a sua mãe precisou mudar a rotina dela, tanto a questão profissional ou a rotina em si, o dia a dia, para poder atender às suas necessidades? Completamente. Porque, além disso, ela é mãe solo. E a minha família toda é do interior. Então, eu sou a única com ela que mora aqui no Rio de Janeiro. E eu sou filha única. Então, foi uma chave de exposições de novas situações. E ela não mudou completamente a rotina de trabalho dela, porque ela, né, tinha que sustentar aqui em casa. Mas eu lembro que ela aprendeu e proporcionou o suporte que eu precisaria. Então, ela teria que trabalhar e aí ela colocava pessoas para cuidar de mim em casa, para poder me ajudar e me dar esse suporte. Muitas vezes ela teve que faltar trabalho porque eu precisei me internar ou porque eu estava precisando que me buscasse na escola naquela hora. Então, ela teve que adaptar muito a vida dela e isso ainda acontece hoje, porque muitas vezes eu ainda preciso do suporte dela e eu falo assim, mãe, olha, eu preciso de você tal dia, nesse horário. E ela, não, vamos organizar isso e a gente arruma um jeito de cada um seguir a sua vida paralelo e de forma muito natural. Até, Rodrigo, né, a mãe dela, da Marina, conseguiu, então, continuar a sua rotina de trabalho, principalmente, né? Mas não é sempre assim. Fala um pouco pra gente, que às vezes a mãe acaba tendo realmente que, por conta das necessidades do filho, fisioterapia, fono, ir aos médicos, enfim, precisa de ajuda. Vamos pensar, né? O quanto que a mulher, ela dentro do mercado de trabalho, uma mulher típica, com filhos típicos, ela já sofre um dobrado. Né? A Cibele, quando tinha 2 filhas e trabalhando, ela já tinha os desafios dela. Né? E aí, quando você tem essa nova realidade, onde essa mulher vai precisar ter uma frequência maior na fisioterapia, no pediatra, no psicólogo, no psicopedagogo e tudo mais, quando ela tem acesso a tudo isso também, né? As empresas, elas não estão preparadas ainda, porque como eu falei antes, a cultura da sociedade não é de abraçar o diverso. Né? Então, agora, se a mulher ela já recebe menos do que o homem, se a mulher, hoje em dia, quando se pensa em oferecer para ela, por exemplo, uma licença menstrual, os homens das organizações já ficam todos malucos, achando que eles vão ter que trabalhar dobrado por conta dessa mulher. Né? Imagina essa mãe que tem que levar o seu filho atípico para um cuidado. Então, é muito importante a gente estabelecer dentro das organizações. Isso vai começar dentro do poder público mesmo, né, dando o exemplo, para que exista essa cultura de acolhimento dessa mulher. Eu tenho também uma grande amiga que ela é executiva de um banco e ela tem um filho com paralisia cerebral. E assim, ela teve todo o acolhimento e ela é uma grande executiva e uma grande mãe, que oferece para o filho dela, dentro das condições que ele tem, toda a autonomia. Então, é possível, é possível. Mas você precisa ter a boa vontade desses líderes, né? Porque também trazer essa diversidade para dentro da organização, seja a mãe atípica e também acolher pessoas atípicas para o mercado de trabalho, isso é fundamental para o desenvolvimento de novos serviços, de você pensar em como atender melhor os seus clientes. Então, assim, o mercado, o mundo, a sociedade só tem a ganhar acolhendo essas mães atípicas e também essas crianças atípicas dentro das escolas, depois dentro das empresas como estágio e assim por diante. A gente sabe que algumas profissões ou algumas posições dentro da empresa proporcionam até financeiramente para que a pessoa, a mãe, consiga ter essa rede de apoio, pagar até essa rede de apoio, né? Pessoas para levarem, enfim. Tem pessoas que realmente precisam, ainda mais quando acho que o poder aquisitivo diminui, mais difícil fica a situação. Até a gente tem aqui um projeto de lei em tramitação na LESP, passando pelas comissões, é o projeto de lei 1005 de 2023, que institui auxílio financeiro para mães atípicas ou responsáveis legais atípicos. Então, até para ajudar,
né, essas mães, aquelas que não conseguem. A gente pode até colocar um exemplo aqui, uma pessoa que trabalha com faxina, por exemplo. Se ela tem uma criança atípica, ela precisa, ela não, muitas vezes não vai ter condição de parar tudo, e a gente né? tem que pensar que essa pessoa, geralmente, ela não mora num lugar central. Ela já mora num lugar periférico, que é difícil acesso, que de repente ela mora numa comunidade ou ela mora numa casa que você não tem, às vezes não tem passagem para cadeira de roda, às vezes não tem passagem para uma maca, você não tem acesso de uma ambulância. Então, são muitas as questões que precisam ser pensadas para que você crie uma sociedade realmente inclusiva, né? Eu acho que é bonito quando a gente fala de inclusão, é lindo quando a gente fala de diversidade, mas a nossa sociedade ainda não consegue pensar estrategicamente para acolher essas crianças, e aí voltando, né, para ajudar com que essa mãe possa manter a sua autonomia, para que e gerar esse movimento para o seu filho, né? Porque quanto mais dificuldade você tem no espaço público, mais essa mãe vai ficar travada e menos tempo ela vai ter para ela e menos tempo ela vai ter para essa criança, né? Então, assim, a gente está ouvindo aqui 2 histórias de pessoas que tiveram um certo privilégio, tiveram acesso, né? Mas isso não é uma verdade. E olha que a gente está falando do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, né? Então, assim, se a gente passa isso aqui hoje, imagina nos outros lugares. Cibele, quando a pessoa, né, está inserida nesse contexto que você está, um filho que tem síndrome de Down, normalmente as mães acabam ali encontrando uma rede, se conectando com outras mães, outros familiares, até para se fortalecer, trocar informações. Fala um pouco para a gente sobre isso, porque você deve conhecer pessoas com outras realidades, pessoas que, tendo, por exemplo, o cumprimento desse projeto de lei, ele virando uma lei, que poderia ajudar e muito, tanto no cuidado com os filhos, mas também a vida, continuar a sua própria vida, né? Sim, com certeza. Quando eu soube da notícia, eu imaginava, assim, como eu não conhecia nada sobre a síndrome de Down, eu imaginei que eu tivesse que parar de trabalhar, que eu não ia mais ter a minha independência financeira. E aí eu fui em busca de famílias que tinham filhos com síndrome de Down, para eu entender, né, como que seria a minha vida após o nascimento do Martim. E aí eu vi como essas pessoas viviam, assim, normalmente, têm as suas dificuldades, então eu fui formando a minha rede. E também, por exemplo, eu trabalho hoje no projeto, como voluntária, no projeto Laços do Instituto Serendipidade, que justamente tem essa função de acolher, né? Então, são pais e mães voluntários que são recrutados e capacitados para atender famílias que recebem a notícia que vão ter um filho ou que acabaram de ter um filho com síndrome de Down, e mais 12 condições genéticas. Quando aparece alguma outra condição genética, eles também encaminham para outras instituições parceiras que podem acolher essas famílias. E isso é muito importante nesse momento. Eu vi a necessidade, quando eu soube da notícia, de procurar pessoas semelhantes para eu entender como seria a minha vida, e esse é o trabalho da instituição, né? Então, as pessoas se inscrevem voluntariamente, assim, as famílias, quando sabem do projeto Laços, vão lá. Então, os voluntários, a coordenação define uma família que pode acolher, a família que tem mais semelhança com aquela família que precisa ser acolhida, seja questão de religião, de financeira, de condição da criança. E essas pessoas fazem trocas, né? Então, eu sou uma mãe acolhedora, eu já acolhi mais de 29 mães que tiveram a notícia da síndrome de Down, e nesse momento a gente escuta, a gente valida os sentimentos sem julgamento e compartilha a nossa experiência, que foi o que aconteceu comigo e foi muito válido. E com isso a pessoa consegue ressignificar esse momento e começar a trilhar a sua jornada. E, de fato, nesse mundo a gente tem pessoas mais privilegiadas que têm acesso. Eu tive acesso a pagar terapias, né, e pago terapias particulares, mas tem pessoas que dependem, né, que vão trabalhar, são mães solos muitas vezes, porque
Em muitos casos, os pais abandonam as famílias quando a mãe sabe dessa notícia, e a mãe tem que se virar. E é um momento bem difícil, né, dela assimilar, se reconstruir, entender onde que ela busca ajuda, e a rede de apoio, seja através de grupos de mães que já passaram por isso, seja de instituições, é muito importante, né? Hoje esse projeto ele tem 39 acolhedores, e que trabalham aí na ajuda de um trabalho voluntário que trabalha com pessoas aí que precisam desse apoio inicial até 1 ano, e depois a pessoa, muitos viram acolhedores depois desse momento, que se fortalecem e podem ajudar outras pessoas nesse momento. Marina, a pergunta é bem semelhante para você. Né, você teve essa condição, né, da sua mãe poder continuar trabalhando e você ter ali todos os cuidados. Mas aí, nessa rede, outras pessoas que você conhece, que também têm doenças raras, você percebe que a situação é diferente? Tem mães ali, ou pais, né, que precisam realmente dedicar o tempo todo ao filho e uma questão financeira, né, uma ajuda ali, um auxílio, poderia diminuir esse impacto? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu soube dessa possível lei também, né? E eu, graças à internet, ela me proporcionou a conhecer outras famílias, né? Eu não tive esse contato quando nova, a minha mãe também não, porque a atrofia muscular espinhal era uma das muito pouco falada na época, então não tinha tanta rede de apoio. A rede de apoio que a minha mãe encontrou foram meus avós e as pessoas que ela encontrava para poder cuidar de mim. Mas com a internet, eu consegui ter muitos relatos. E muitas mães falam: Nossa, eu tenho uma filha com AME, como você fez para conseguir o seu medicamento? Como foi? Como sua mãe fez para fazer isso? Como a sua mãe fez para poder te pôr na escola, te dar o devido suporte? E eu vejo muito o quanto o impacto da fonte de renda que essa mãe tem faz na criação dessa criança, né? Então, ter esse auxílio é de extrema importância, porque mesmo mães que tenham condições e mães que não tenham, já dá muito suporte. A gente não pensa na quantidade, por exemplo, de financeiro que é necessário ter para me dar o suporte que eu tenho hoje. Eu preciso de cuidador, muitas coisas eu consigo através do governo, mas só aqui em casa eu preciso de 2 cuidadores, por exemplo, para minha mãe poder trabalhar o dia inteiro. Então, isso são coisas que precisam, sim, desse apoio. Eu queria falar uma coisa Claro. com relação ao que a Cibele estava dizendo, né? Como as mães, quando elas recebem o diagnóstico, né? Tem esse primeiro momento onde... E aí eu até batendo uma bola com ela. Assim, o quanto que tem, para muitos casos, essa segregação, a negação, e elas escondem e tiram essa criança do convívio social, né? Por medo, por falta de informação. E aí também, como ela falou, é o marido que deixa, são os amigos que não sabem lidar com essa nova realidade, com a condição dessa criança, e também vão se afastando, né? E como é fundamental você que está em casa, né, que vive essa situação, como é importante você procurar essa rede de apoio, esses grupos, né, de acolhimento, porque são eles que vão, no final das contas, ajudar essa pessoa a se nutrir de afetos, criar essa rede de relações afetivas que são efetivas no desenvolvimento dessa criança e no desenvolvimento dessa mãe, né? E pensando, como ela contou, e a gente vê muitos relatos, de como, no final das contas, quando chega uma criança típica, ela acaba virando, ela é mais um propósito que vive, que surge na vida desses pais e dessa família, né? Porque, assim, muitos deles começam a levantar essa bandeira, encontram um significado maior nisso, encontram realização também nisso. E é importante, eu acho que também a Cibele fala muito sobre isso, assim, ela não deixou de fazer o trabalho dela, ela não perdeu sua identidade, não perdeu sua autonomia, mas ela agregou mais uma coisa, né, para o seu dia a dia, e que quando você tem mais resiliência, quando você tem um propósito na sua vida muito definido, isso vai ajudando a você aumentar a sua resiliência e enfrentar os desafios todos que tem. Então, assim, você que está em casa, que tem um filho atípico,
põe a cara no sol, põe seu filho no sol, faz ele brilhar também, né? Procurando essas redes de apoio. Hoje a Marina, ela é um foco de luz para algumas pessoas que estão aprendendo a lidar com essas doenças raras. A Cibele é um foco de luz junto com essas outras mães para acolhimento de famílias que estão se descobrindo, que estão nascendo famílias atípicas. Então, é muito importante a rede, né? Porque um dos principais pontos de florescimento humano e de felicidade surge nas conexões nutritivas, nas relações. Então, assim, são 2 exemplos que elas trouxeram que eu gostaria muito que servisse de inspiração para quem está assistindo a gente. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho volta, porque temos mais projetos de lei em tramitação aqui na LESP, tratando sobre esse assunto e nós vamos discutir. A gente já volta. Estamos de volta com a LESP em pauta, hoje falando sobre mães e responsáveis legais atípicos, as pessoas que cuidam, então, de pessoas que têm algum tipo de deficiência, por exemplo. Bom, eu tenho aqui nos nossos estúdios Rodrigo de Aquino, especialista em psicologia positiva, tenho em ambiente virtual Marina Mello, criadora de conteúdo, Cibele Rodrigues de Oliveira, que é química e mãe do pequeno Martim, de 7 anos, que tem síndrome de Down. Bom, nós falávamos então no bloco anterior sobre um projeto de lei que pretende proporcionar um auxílio, né, financeiro para essas mães. Mas tem um outro projeto de lei também, que nós temos em tramitação na casa, 1306 de 2023, que institui Semana Estadual da Mãe Atípica e Responsável Legal Atípico. Ou seja, então uma semana específica para falar sobre esse assunto. Trazer, então, assim como o Rodrigo terminou o bloco anterior falando para as mães, né, saiam ao sol, né, que você possa iluminar outras pessoas. Os filhos também devem ali aparecer, né, para o mundo. O que você acha desse projeto de lei? Uma semana para trazer esse assunto à tona. Eu acho que quanto mais espaço a gente tiver para falar sobre diversidade, para falar sobre a realidade das crianças atípicas, é fundamental, porque assim, a gente começa a trazer... Porque quando a gente está falando, a gente está pensando, né, com um projeto desse, que os parques precisam acolher essas crianças. Eu assisti um vídeo outro dia falando de uma mulher que ela criou um carnaval das crianças atípicas. E aí ela falou assim, que uma mãe viu um filho com traqueostomia e cadeirante, se eu não me engano. Eu falei assim, eu nunca imaginei que o meu filho fosse vestir roupinha de super-herói. Olha que coisa... Quando você cria o espaço, quando você cria a oportunidade, essas pessoas elas avançam e você oferece para elas uma coisa que é fundamental para todo mundo, que é dignidade. Oferecer dignidade é você oferecer liberdade dentro das condições que cada um pode ter. Você gera segurança e confiança para essas pessoas poderem circular na vida. Então, a mãe atípica, ela precisa, merece e deve ter sua dignidade preservada. Então, uma semana onde você lança luz sobre esse assunto, você começa a falar assim, o quanto que a nossa sociedade, o quanto que o Estado está preservando a dignidade dessa mãe. E logo na sequência, em cascata, você vai conseguir criar também para essa criança condições para que ela seja uma criança digna, que ela possa viver dignamente, com liberdade dentro das condições que ela tem, e que ela possa viver com segurança e no espectro maior dessa palavra, desde a segurança física, a segurança emocional, a segurança de estar num lugar onde as pessoas não olhem com estranhamento, né? E a partir daí ela consegue ter confiança, autonomia, autoestima preservada. Então, assim, acho que quanto mais a gente falar, é melhor, quanto mais espaço a gente tiver, é melhor, porque a sociedade cresce, né? Tendo esse espaço para as famílias atípicas. Cibele, o que você acha, né, desse projeto? Porque, assim, quando se fala de uma mãe atípica, já se pensa nos desafios
que são muitos. Porém, eu acredito que também há o seu lado, e muitos também, né, muitos motivos para ser feliz, né, com essa criança, com esse adolescente, ver o desenvolvimento, e juntar pessoas, falar sobre isso, dar um olhar para a mãe também, né? Fala um pouco a sua opinião. Bom, eu acho bem importante, quanto mais espaço, informação que possa chegar a todos, é sempre importante, porque a partir de se ter a informação, as pessoas entendem o outro com mais facilidade, fica mais fácil de recepcionar as pessoas que são diferentes, afinal de contas, todos somos diferentes, mas para a sociedade existe um padrão, né, que o que fugir daquele padrão se torna algo esquisito, estranho, e quanto mais espaço, as pessoas vão entendendo com naturalidade. A mesma coisa assim, as crianças atípicas, quanto mais estiverem nas escolas regulares, isso ajuda as pessoas típicas a entenderem essas pessoas, né? A terem paciência com elas, aprender com elas, e elas aprendem pelo exemplo, né? Com as pessoas, com as crianças típicas. Então, assim, quanto mais as pessoas souberem desse tipo das deficiências, das dificuldades e dos grandes desafios, mas das conquistas, então, assim, eu vejo que cada pequena conquista do Martim, para a gente foi uma festa, coisa que as nossas filhas mais velhas, a gente às vezes nem se dava conta. O primeiro sentar, a primeira palavra, o primeiro passinho, a primeira vez que escreve uma letra, são desafios que a gente, né, põe ali o nosso esforço, coloca profissionais, e quando a gente vê resultado, é muito assim, não tem preço esse tipo né, de presente que a gente recebe deles. Então, assim, existem desafios? Existem, assim como existe com filhos típicos. Não vou romantizar a maternidade atípica, mas quando você vê resultados nesses esforços de toda a rede de apoio, pais, família, amigos, a felicidade tem um outro sabor, né? Marina, quando se tem, então, um projeto de lei que quer ali dar visibilidade para a mãe da criança, do adolescente, do jovem atípico, isso também é uma forma de olhar um pouquinho a mãe, por exemplo, né? No seu caso, sempre há a questão de olhar para você, isso é o correto, as suas necessidades, a medicação, todo o apoio que você precisa. Mas olhar para a mãe também é importante, né? Isso é muito importante. Eu falo isso muito com a minha mãe e ela briga muito comigo às vezes, porque eu falo assim, mãe, vai lá, faz tua coisa. Ela, não, eu preciso ver você. Eu falo assim, não, você também precisa ser vista. Você também precisa ser cuidada. Porque eu acho que esse projeto ele é muito importante, porque a gente precisa falar sobre mães atípicas. E a gente precisa, o que falaram, que a gente precisa dar espaço para elas darem a luz de si própria e dar espaço para pessoas para esses filhos com deficiência também, porque a mãe ter esse receio de esconder o seu filho por medo atrapalha muito o desenvolvimento social dele no futuro. Então, ela tem esse incentivo de conhecer outras mães atípicas, de ver o filho de outras mães com deficiência vivendo e tendo seu futuro garantido, motiva elas a determinar e mostrar para os seus filhos que eles conseguem. Mas eu falo muito com a minha mãe dela entender o local que ela está posicionada, sabe? Eu sempre falo, mãe, você é uma mãe atípica, você é uma mãe que foge um pouco desses padrões, seus problemas são muito diferentes dos problemas das suas amigas que não têm filhos com deficiência. E ela brincava muito disso, porque durante a minha infância inteira eu tinha muitos quadros sérios de pulmão, né? E ela brincava que às vezes ela sentava com os amigas e as amigas falavam assim, ai, meu filho tá com uma gripe. E a minha mãe chegava e falava assim, eu não sei o que é ter uma gripe. A minha filha tem um quadro grave no hospital. Então, ela brincava muito com isso, mas ela aos poucos foi entendendo como ela tem que se posicionar em relação a isso. Ela é uma mãe atípica, ela tem vivências diferentes e ela precisa ser vista. Eu acho que é muito importante esse projeto, mas também é importante a gente naturalizar isso a ponto de colocar isso ao mundo no geral, sabe? É muito importante ter um dia, uma semana específica para a gente falar sobre esse assunto, mas também é muito importante a gente incluir esse assunto num dia que já existe, como, por exemplo, o Dia das Mães.
sabe? A gente colocar no Dia das Mães que também são mães atípicas que existem. Essas mães atípicas também precisam de cuidado, também precisam de presentes e de um dia delas para poder conversar sobre isso. Então, é muito importante porque a gente tem que entender o que é incluir e até onde essa inclusão não vira segregação. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente dá muita visibilidade, a gente se continuar só dando visibilidade naquele momento, isso pode se tornar uma segregação. Então, a gente tem que colocar muito na linha até onde a gente está incluindo de verdade, até onde a gente está abrindo esse espaço de verdade. Eu acho que um exemplo muito legal é a questão que você falou do carnaval. Eu acho muito importante ter adaptar o carnaval para pessoas com deficiência viverem eles também. Mas por que não adaptar todos os carnavais? Sabe? Por que essa pessoa tem que ter um dia, um local específico para poder curtir esse carnaval? Porque não todos os carnavais podem ser assim, né? Então, a gente tem que tomar... um cuidado que eu tomo muito, que é naturalizar isso, para ser incluso na sociedade como geral, e não só num grupinho naquele local, naquele momento. Perfeito. Eu acho que, mais uma vez, eu acho que o cuidado para você não segregar, ele é fundamental. Eu acho que esse ponto que a Mariana traz, ele é muito pertinente. Também entendo que, a depender da realidade, da condição dessa criança e dessa comunidade, às vezes não dá, mas a gente precisa criar espaços públicos para que a circulação dessas crianças neurodivergentes, crianças PCDs, elas possam circular, para elas poderem poder ter acesso à escola, poder ter acesso ao emprego, e a gente precisa colocar isso no dia a dia, né, para ir dissolvendo esse rancinho que a gente tem com o diferente, né? E aí, a partir do momento que você faz isso, você vai se melhorando como ser humano. E acho que são dois outros pontos que foram trazidos aqui que eu acho que vale a pena a gente pensar. Assim como o Dia da Consciência Negra, o orgulho LGBTQIAPN+, não é o dia, tem que ser sempre. Então, essa semana, eu acho que ela é importante para ser um marca-texto no nosso calendário, né? Mas para que isso aconteça, 365 dias no ano. E um outro ponto que também é muito importante da história dessas mães, a pergunta que a gente sempre tem que trazer é o seguinte: quem cuida de quem cuida? Né? Quem cuida de quem cuida? A gente precisa, quando você naturaliza e você não segrega, você consegue também oferecer espaço para que essa mãe viva melhor. Ela tenha espaço para exercer não só o maternar, mas o seu ser enquanto mulher, enquanto indivíduo, né? Para ela poder conhecer outros pais, conhecer, dar uma paquerada, né? Eu acho que tudo isso, porque isso tem que ser naturalizado, né? Eu acho que a mãe atípica, ela namora, ela faz tudo que todo mundo tem que fazer, ou deveria ter a oportunidade de, né? Porque, mais uma vez, quando isso acontece, a criança, sim, ela olha para esse pai e fala: olha, ele tem autonomia, olha, ele vive, olha como ele é um farol interessante para mim, né? Para eu me inspirar e também batalhar. Claro que sempre dentro das condições de cada uma dessas crianças. Mas a vida e o maternar, né? Ele é exemplo o tempo inteiro. Então, assim, acho que a mãe que tem orgulho de ser quem ela é e o orgulho do filho, ela vai conseguir transmitir tudo isso sem romantizar mais uma vez, né? Mas, assim, ela consegue isso em ressonância, ela vai transformando o sua sociedade, seu núcleo, e assim vai reverberando. Eu acho importante essas duas pontuações da fala das minhas parceiras aqui. Até, Cibele, falando sobre essa questão de naturalizar, eu me lembro que há 20, 30 anos, a questão mesmo da síndrome de Down era uma questão ainda muito delicada, as pessoas ainda tinham muito preconceito, não entendiam como que uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, eles são muito carinhosos, então do nada eles vêm e te abraçam, e tinha gente que ainda tinha um certo medo, uma repulsa. Isso, ao longo dos anos, parece que foi, não posso falar que se dissipando na sua totalidade, mas hoje em dia as pessoas entendem um pouco melhor essa naturalização. Você concorda comigo ou não? Ainda existe muito preconceito?
Hoje nós temos, por exemplo, um índice muito alto de pessoas com autismo e o espectro autista, e ainda é algo novo, se a gente for pensar, até fazendo um comparativo com a síndrome de Down. Você tem até uma esperança que a coisa também mude em relação a isso? Sim, eu acho que assim, já avançou bastante, né? Hoje a gente vê pessoas com síndrome de Down na rua, antigamente a gente não via, ou quando via era aquela pessoa andando devagarinho, abraçado num pai ou numa mãe já velhinhos, né? Que mal conseguia andar, por quê, né? Como essa pessoa era apartada da sociedade, ela não tinha informação, ela não frequentava terapias, então e a sociedade a via daquele jeito, olha lá, não tem capacidade para nada. Isso mudou, né? A informação está chegando, as pessoas estão tendo acesso às terapias, à informação o que precisa, o que não precisa, mas uma coisa que me incomoda bastante é que, assim, principalmente mães solos, mães atípicas em geral, né? A pessoa fala assim, não, se você teve um filho com alguma deficiência, você foi enviado por Deus, Ai, você consegue, você é a pessoa que vai dar conta de tudo. Ou seja, ela joga toda a carga para aquela mãe, e falando e quem cuida, né, de quem cuida, essa pessoa fica sobrecarregada e a sociedade se isola, né, e fala assim, não, a função é dela. Ela é a mãe que precisa dar conta, porque afinal de contas ela dá conta daquele recado. Então, eu acho que isso também é uma forma da sociedade, ainda existe esse preconceito nesse sentido. Ela é mãe atípica, ela dá conta, ela é tratada como, ela ela é se vira tratada, sozinha. ai, desculpa, mas ela é tratada como santa, né? Ela é a santa e aí, Ah, ficam sempre então, criando uma expectativa muito grande em cima dela, né? exatamente. E aí, não, ela não precisa de cuidado. Ela vai cuidar 24 horas daquele filho, ela não precisa sair, ela não precisa namorar. Então, eu acho que isso tem que mudar um pouco essa rede de apoio, enxergar que aquela mãe tem outras necessidades, além do maternar atípico, né? Então, essa rede de apoio ainda eu sinto que falta em muitos casos. Né, e que precisa ser melhorado da sociedade como um todo, desde dentro da família, do núcleo familiar, até para fora. E eu posso só complementar duas Claro. coisas, Rebecca. Primeiro que o Rodrigo falou sobre a questão da gente naturalizar e de como a criança com deficiência ela vê o pai e a mãe com deficiência como um exemplo, mas psicologicamente falando, ver o pai e a mãe tendo esse trabalho, esse desgaste, também afeta a autoestima e o autoconhecimento dessa criança com deficiência. Ela pode crescer entendendo que ela dá trabalho, que ela vai ser um fardo para o resto da vida dela. Então, ter esse suporte todo, esse apoio, faz com que a criança se desenvolva bem e a mãe consiga ser cuidada e se conhecer como pessoa, sabe? Porque a gente todo dia está se conhecendo. Em relação ao que a Cibele disse, é muito importante. Essas mães são colocadas em pódio, gente. Como se nada mais afetasse ela, porque ela tem uma filha com deficiência. Pessoas com deficiência são colocadas nesses pódios. E aí a mãe é colocada num pódio acima disso, como o Rodrigo disse, de santa, como se ela não pudesse errar, porque ela é uma pessoa, mas ela é uma pessoa que cuida de uma pessoa com deficiência, então ela não erra. Ela tem total controle e sabedoria para poder lidar com tudo. E não, sabe, essa mãe, ela é uma mãe, antes de tudo, ela é uma mãe atípica. Então, no meu caso, a minha mãe era uma mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem erram. Por que ela teria que ser tão penalizada quando ela errasse sendo uma mãe de uma pessoa com deficiência? Por que ela não pode errar? Por que ela não pode pedir ajuda? A minha mãe, por muitos anos, tinha esse medo de chegar e falar assim, olha, tô precisando de ajuda. E eu fui mostrando pra ela, eu disse, mãe, você precisa de ajuda, você é uma mãe igual qualquer outra. A gente precisa de apoio, de suporte aqui em casa. Então, hoje em dia, ai, Maria, eu preciso fazer tal coisa, seu amigo pode te ajudar? Pode, mãe, não tem problema. E ela, por muito tempo, ela não conseguia chegar e falar assim, olha, precisando de ajuda. Porque ela foi colocada nesse pódio. E Marina, até mesmo com todos esses desafios internos mesmo, né, como você falou, teria sim as questões externas, aquilo que ela precisava tratar com você, mas as questões dela mesmo, ainda assim, em quem ela ajudou você a se transformar?
uma estudante, uma influenciadora? Conta um pouco pra gente. A minha mãe, a gente sempre foi muito companheira. Somos só nós duas aqui em casa. Então, ela chegava estressada do trabalho, e aí ela falava assim, filha, agora não dá. Amanhã você me fala dos seus problemas de adolescente. E eu tive uma adolescência muito diferente de uma adolescência, de uma adolescência em deficiência, né? Então, eu tinha problemas, e ela, Mari, calma, tá tudo bem. Mas eu ainda tive, assim, aqueles dramas de adolescente, como toda pessoa tem. E ela falava assim, e eu lembro que ela ligava para a psicóloga dela e falava com a minha avó, olha, a Marina tá na adolescência, tá numa dificuldade, porque ela quer ficar saindo e ela não tá entendendo isso. Então, ela foi muito uma amizade, uma troca. E hoje em dia eu ajudo muito ela. Eu tô me formando, eu tô trabalhando, e isso tudo foi graças a ela. Em nenhum momento, ela não, em nenhum momento apagou a minha deficiência, mas ela não fez com que essa característica se tornasse a minha principal característica. Eu sempre falava com ela, mãe, se você pudesse me resumir em 3 palavras, o que você falaria? E ela nunca falou da minha deficiência. Ela sempre falava, você é criativa, você é extrovertida, você é muito engraçada, você sempre me diverte muito quando eu tenho que sair de casa. Ela liga pra mim e fala assim, a casa tá tão tristinha porque você não tá aqui fazendo graça. E, e eu sempre desenvolvia, eu sempre falava isso com ela sempre falou isso comigo. Então, ser quem eu sou hoje, não ter medo de mostrar sobre a minha vivência, não ter medo de falar das minhas necessidades e do que eu consigo fazer ou não, bater e falar assim, olha, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu consigo fazer tudo que eu consigo, foi porque ela em nenhum momento falou para mim, olha, você não vai conseguir fazer isso. Ela em nenhum momento colocou a minha deficiência como a minha maior característica. Ela colocou a minha deficiência como uma característica, como qualquer outra, e sempre ela falava para mim, Mari, todo mundo tem problema. Você vai ter problema. Todo mundo tem. Os seus problemas são problemas, assim como outros. Então, ela conseguiu, dentro disso tudo, ainda assim, me naturalizar. E eu acho que essa é uma das coisas que eu mais agradeço por ela ter feito na minha vida inteira. A forma como ela me criou. Porque ela não escondia de mim os problemas, ela não me escondia os problemas que ela tinha. Quando ela estava estressada, ela não me escondia os problemas que ela estava estressada. E ela sempre lidou comigo de uma forma muito natural. E todo mundo à minha volta sempre lidou assim comigo, porque ela nunca deixou que lidassem diferente. Bom, nosso programa chegou já no finalzinho, ainda vou dar um minuto para as considerações finais de cada um dos nossos entrevistados, mas já agradeço muito, né, essa conversa tão rica, enxergar tantos lados, né, de uma mesma situação e poder ver que é possível, né, vendo aí a Marina, enxergar a maternidade, mesmo atípica, né, uma maternidade atípica, com um olhar natural, porque toda mãe erra, toda mãe acerta, toda mãe sofre, acho que acaba vindo, é comum, independente de que tipo de maternidade é, né? Então eu quero agradecer a participação hoje aqui do Rodrigo de Aquino, que é especialista em psicologia positiva. Um minutinho para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, aprendi muito com vocês, gratidão. E assim, eu acho que a Marina, ela traz um ponto fundamental, que é o seguinte, é aprender a identificar os pontos positivos das pessoas. A partir do momento que você consegue, você tem um otimismo realista, você identifica o que tem deficiências, que tem falhas, mas só que você reconhecer a potência que tem nessa criança, típica ou atípica, é fundamental. Né, para o desenvolvimento, para a autoestima e para o florescimento dela. Então, acho que de tudo que a gente falou, para mim, isso fica a lição linda. Veja só, né, quem a Marina é e quem ela se transformou. Essa é a prova maior. E deixar um beijinho para o Martim. Tá bom? Bom, eu quero aproveitar e também já agradecer a Cibele Rodrigues de Oliveira, né, e já deixar os nossos beijos, então, para o Martim. Obrigada pela sua participação. Obrigada, gente. Gratidão por essa oportunidade. E quem precisar de apoio, de
rede de apoio relacionada a deficiências, né, quando sabe da notícia, eu gostaria de deixar aqui o Instagram do Instituto Serendipidade e o site deles, que é www.serendipidade.org.br. É um trabalho voluntário que ajuda muitas pessoas. Tá, repete o site para gente. O site é www.serendipidade.org.br. Tá ótimo, muito obrigada. Também agradeço a participação aqui com a gente da Marina Mello, criadora de conteúdo, já está aí para se formar, né? Uma linda mulher. Parabéns aí para você, parabéns para sua mãe também pelo trabalho. Nossa, muito obrigada por terem dado esse espaço. Esse espaço é extremamente necessário por uma conversa que abre tantas portas para tantos pensamentos e reflexões diferentes. Eu queria agradecer por isso tudo e também falar que se tem mães ou filhos com deficiência, pessoas com deficiência, que queiram entender um pouco mais de nossas vivências e queiram saber um pouco mais de como é viver sendo uma deficiência e como a gente pode lutar, né, para essa sociedade ser mais inclusa. Tenho meu Instagram também, que é @marimeloabreu, e eu sempre estou lá para conversar com todas as mães com deficiência, todas as mães atípicas e mães de pessoas com doenças raras que vêm e me pedem ajuda ou me perguntam como a minha mãe me ajudou. À disposição para essa conversa, porque é isso que vai mudar o mundo, é a gente conversar sobre. É verdade. Repetindo, @Marina... Marimelo Abreu. Marimelo Abreu. Então já está aí os endereços para que você possa ter mais informações, até trocar informações, tirar as dúvidas. Acho que quando a gente está junto com outras pessoas, tudo fica um pouco mais leve. Então aproveite a oportunidade de conhecer ainda mais pessoas tão incríveis. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.